No programa de hoje vamos até Oliveira de Santa Maria, perto de Famalicão, para o Nacional de Supercross. Ainda na terra, aceleramos em Freixo de Espada à Cinta com o Campeonato da Europa de Motocross. Depois vamos até Portimão com o Nacional de Velocidade, uma prova que já atribuiu um título de campeão nacional. Oliveira de Santa Maria recebeu o Campeonato Nacional de Supercross numa noite com muito público e excelentes corridas. Arrancamos então com a categoria de SX2. 9 pilotos alinharam à partida. Tínhamos ali logo no arranque a melhor prestação de Hugo Basaúla, aliás, o piloto da Suzuki 2,5 a controlar a corrida logo desde o início, não quis largar mais aquela posição. Atrás dele vinha também Pedro Carvalho, andava lá também Sandro Peixe e Oscar Barciela, piloto da Kawasaki, que ia rodando na terceira posição. Já Hugo Basaúla controlava a corrida e os adversários, com Sandro Peixe a procurar aproximar-se para já do líder da corrida. Eram novos pilotos, muito público aqui, sempre atento a assistir a esta primeira prova da temporada do Nacional de Supercross. Uma pista bastante bem preparada aqui nesta prova, em Oliveira de Santa Maria. E o Basaúla ia controlando a seu bel prazer esta corrida. Excelente arranque de temporada para o piloto, agora a defender as cores da Motogomes Suzuki Cepsa. Procura aqui dos primeiros 25 pontos da temporada, por forma depois a poder controlar o campeonato a partir daqui. Deixava boas indicações este piloto, que tem andado atrás dos lugares da frente ao longo do seu currículo competitivo e a começar da melhor maneira no campeonato nacional. Sandro Peixe procurava aproximar-se do líder, mas estava longe de Hugo Basaúla, uns pontos acima nesta corrida. Aliás, ele foi o único comandante e foi ganhando destacado, sempre com bastantes segundos de vantagem para os seus adversários, como podemos ver aqui. Não dar grandes hipóteses e quaisquer garantias que os seus adversários se aproximassem dele. Fazer aqui uma corrida praticamente solitária. Lá mais atrás vinha então Sandro Peixe, com Oscar Barciela também a tentar aproximar-se da segunda posição. E o Basaúla a fazer aqui uma corrida praticamente sozinho e a chegar em primeira à bandeirada de xadrez. A minha manga foi boa, tentei rodar consistentemente, foi o que eu fiz. Consegui sair daqui com uma vitória na minha classe, o que é bastante bom. Arrancamos agora com a competição das 4,5, a categoria de SX1, neste Campeonato Nacional de Supercross, com o melhor arranque por parte de Paulo Alberto, que ainda conseguiu dominar a corrida durante 3 voltas, numa final onde estiveram presentes 12 pilotos. Paulo Alberto a rodar melhor na frente, mas depois acabou por cair, deixando o comando para Joaquim Rodrigues, o piloto com a Honda 4,5 a passar para na frente. E a partir daí procurava defender essa posição, tentando evitar aqui as armadilhas que estão colocadas por esta pista. Uma pista bastante bem conseguida aqui por parte da organização, a permitir muito espetáculo e também ali muitos aplausos por parte do público. Temos ali Miguel Gaboleiro também a passar, com a Kawasaki 4,5. Miguel Gaboleiro, que nesta prova ficou na 5ª posição, e Joaquim Rodrigues aqui em dificuldades, acabou por cair, perdeu posição ali para Hugo Santos, o piloto do time Moto As, para passar para a frente com a sua Honda 4,5. Joaquim Rodrigues rapidamente foi atrás dele, à procura então de não perder esses primeiros pontos da temporada, os 25 primeiros pontos deste Campeonato Nacional de Supercross.
coisa que acabou por conseguir, então, Joaquim Rodrigues passar para a frente, deixando Hugo Santos atrás dele. Aqui o momento em que Joaquim Rodrigues passa para a frente, com Hugo Santos a procurar agora ir atrás do prejuízo. Mas mais tarde, algumas dificuldades para o piloto do time Moto Aspra relegaram-no para a terceira posição e o segundo lugar acabou por ir parar a Nelson Silva, o piloto da Kawasaki 4,5, com Joaquim Rodrigues a vencer esta prova. Correu bem esta primeira corrida? Sim, apesar do mau arranque, tive um mau arranque, arranquei para em quarto, mas rapidamente consegui me colar ao primeiro. Depois estávamos numa boa luta, ele teve um erro, eu consegui passar para a frente, mas depois pronto, cometi um erro, tive uma queda um bocado aparatosa ainda ali na zona dos Jupes, mas felizmente me aleijei e estou pronto para ir para a superfinal e pronto, agora vamos ver se conseguimos dar um bom show aí para o pessoal. Para aqui. Arrancamos agora com a final aguardada desta noite competitiva, a superfinal de elite. 15 pilotos alinharam à partida, uma baixa no pelotão de Paulo Alberto, lesionado na prova de SX1, já não alinhou na corrida, mesmo depois de ter feito a volta de reconhecimento desta superfinal. A arrancar melhor, Joaquim Rodrigues começa logo a dominar na corrida e a levar então a sua Honda 4,5 para a frente. O piloto do time Moto Aspra trazia atrás dele o seu colega de equipa, Hugo Santos, também em Honda 4,5, também a defender as cores do time Moto Aspra. Já Hugo Basaúla era o melhor nas 2,5. Piloto com as cores da Moto Gomes Suzuki Cepsa, aqui em cores. Isto depois da vitória que teve entre as 2,5 na categoria SX2. Hugo Basaúla muito forte nesta entrada da temporada do Campeonato Nacional de Supercross. Lá na frente, essa corrida mais ou menos solitária de Joaquim Rodrigues, a conseguir então controlar de forma bastante forte nesta prova, a trazer sempre atrás dele Hugo Santos. Aliás, os dois pilotos do time Moto Aspra já se vinham a degladiar também da prova de SX1, isto depois de Joaquim Rodrigues ter caído nessa corrida. Depois Hugo Santos passou para a frente e depois acabaram por trocar posições. Aqui a maior dificuldade e aqui esta queda de Nelson Silva em Kawasaki 4,5, a fazê-lo também perder posição. O piloto que tinha conseguido a terceira posição, na segunda posição na prova de SX1, aqui com este azar a cair lá para trás para o 12º lugar. Joaquim Rodrigues, esse é que não caiu, levou a moto direitinha até ao fim, sempre na frente, com Hugo Santos a acompanhá-lo e a chegar em primeiro lugar à bandeirada de xadrez. Hugo Basaúla foi terceiro. Foi uma boa corrida para mim, começámos bem o campeonato, tanto para mim como a minha equipa geral de Moto Aspra. Começámos com uma boa luta e o Paulo Alberto infelizmente teve uma queda e penso que deve ter algum problema, uma lesão. O que foi pena, muita pena, porque estava à espera de uma luta interessante tanto para mim como para o público e era bom para o campeonato. Infelizmente aconteceu isso. Espero que ele esteja bom para a próxima corrida e que a gente tenha uma boa luta para animarmos um bocado o campeonato. Aqui em Freixo de Espada à Cinta, numa pista de alto nível, preparada pelo Ginásio Clube de Águeda. Acompanhamos então este Campeonato da Europa de Motocross. Arrancamos com as 65 cm3, 15 pilotos alinharam à partida, aqui numa perfeito arranque logo na primeira corrida por parte de Julian Ramela, piloto da Suíça, a levar a melhor na sua KTM 65 e a arrancar na frente e a não largar mais essa posição. Piloto Julian Ramela, a trazer atrás dele nesta primeira corrida Brian Moreau, piloto francês, e na terceira posição andava então Luca Mileca. Nesta prova, participação também do piloto português Luís Outeiro em Kawasaki 65, um piloto que na
nestas duas corridas a ficar para o meio da tabela, ainda assim uma boa prestação nesta prova internacional deste jovem piloto com um desempenho bastante positivo, apesar de ter aqui tido algumas quedas. Na primeira manga desta classe, aqui a rodar no 6º posto, mas na última volta acabou por baixar para a 9ª posição. Primeira corrida a ser ganha então por Julian Ramela, que controlou, e arrancamos agora com a segunda corrida aqui nestas pequenas 65 centímetros cúbicos e mais uma vez Julian Ramela a não deixar créditos por mãos alheias, a avançar para a frente de forma decidida, o apoio do público e ali também da equipa suíça, ali a puxar pelo piloto. Atrás dele vinha então o francês Brian Moreau, mais uma vez a corrida destas motos de 65 centímetros cúbicos a ser controlada por este jovem piloto suíço e no final o pódio acabou por ser exatamente igual ao da primeira corrida. Muito fortes estes três pilotos nesta prova aqui em Freixo de Espada à Cinta, aqui praticamente solitário, Julian Ramela a levar a sua pequena KTM 65 do princípio ao fim lá na frente. Mais atrás vinha então essa luta pela segunda posição entre Brian Moreau e Luca Milek. Mais uma vez Brian Moreau, piloto francês, a levar a melhor sobre o eslovaco e a conseguir então chegar à bandeirada de xadrez na segunda posição. Luca Milek aqui na sua KTM 65 a rodar no terceiro lugar, a tentar aproximar-se dos lugares mais da frente, mas aqui na frente à bandeirada de xadrez chegava então Julian Ramela na primeira posição, Brian Moreau em segundo e Luca Milek em terceiro. Arrancamos agora com as motos de 85 centímetros cúbicos, uma prestação de 27 pilotos, ali a confusão. Logo na primeira corrida tínhamos Jorge Prado, o piloto espanhol, a arrancar melhor e a levar atrás dele nesta prova do europeu de motocross os restantes adversários, à procura então de uma posição de pontuação aqui, a ver se o espanhol conseguia vencer, numa prova onde tínhamos então a presença de Jorge Maricato, que se reunia então a este grande pelotão de 85 centímetros cúbicos. Jorge Maricato que foi atacando e pressionando o seu adversário. Maricato ficou no segundo lugar na primeira corrida, ele ia ali atrás então de Jorge Prado, do piloto espanhol, à procura de que ele cometesse um erro, e nesta primeira corrida rodou sempre muito perto do líder, acabou por ficar uma diferença de 4 segundos após a bandeirada de xadrez. Maricato a fazer aqui uma excelente prestação e a defender muito bem as cores nacionais. E aqui a bandeirada de xadrez então Jorge Prado, espanhol, a chegar em primeiro, Jorge Maricato foi segundo, no terceiro lugar terminava o espanhol Adrián Gallardo. E no arranque para a segunda manga das 85 centímetros cúbicos deste Campeonato da Europa de Motocross, mais uma vez o espanhol Jorge Prado a arrancar melhor, a levar atrás dele o resto da concorrência. Previa-se aqui mais uma vez o domínio do piloto da KTM, piloto a defender as cores da Espanha, uma vez que começou a rodar na frente, começou a ganhar vantagem para os seus adversários. Desta feita trazia atrás dele o francês David Herbetot, piloto que rodava com uma Kawasaki, e também vinha por lá Lorenzo Camporesi, piloto italiano, também em KTM 85. Acabou por ser uma corrida um pouco diferente da primeira manga, apesar de Jorge Prado ter dominado praticamente do princípio ao fim, não fora depois um azar na última volta e a ditar então que o piloto perdesse essa primeira posição. Quanto à prestação nacional, tivemos um Jorge Maricato com dificuldades no arranque, uma queda acabou por o lançar para o 18º lugar à geral, um problema também em termos de disco de travão dianteiro e problemas com a embreagem
fizeram com que o piloto português caísse de posição e não se conseguisse apurar para a final do europeu. Noutras prestações nacionais nesta prova tivemos também André Martins, que ficou na 17ª posição à classe e 19º respectivamente nas duas corridas. Na primeira corrida tinha registrado uma queda logo à segunda volta e na segunda rodou a maior parte do tempo com um furo no pneu traseiro. Já Carlos Moreira, 24º e 23º, e Diogo Gil, 25º e 24º, fecharam a tabela dos pilotos classificados nas duas mangas. Quanto a esta corrida que estamos a acompanhar, tínhamos então ali um Jorge Prado a ser pressionado por Lorenzo Camporese, à procura de um erro do líder até esta altura deste fim de semana desportivo aqui em Freixo de Espada à Cinta, já que o espanhol tinha ganho a primeira corrida, mas depois uma queda fez com que perdesse tempo, acabou por cair para o terceiro lugar, com Camporese a vencer, mas Jorge Prado, no cômputo das contas, acabou por ser o primeiro nesta categoria deste fim de semana. Aceleramos agora em Portimão com o Nacional de Velocidade. A primeira corrida que vamos acompanhar é a de Moto Júnior, com as classes de 85 e 125 GP. O melhor arranque ali para João Vieira, com a sua Minarelli a começar a dominar os acontecimentos ao longo destas voltas. Procurava o piloto aqui destacar-se ao longo das 10 voltas para não ter grande concorrência. Vinha lá atrás também David Ferreira, piloto que foi rodando consistentemente na segunda posição ao longo destas 10 voltas, com o outro piloto José Magalhães também em 125 a procurar aproximar-se dos lugares da frente. Já na luta pelos lugares cimeiros nas 85 centímetros cúbicos tínhamos Pedro Nuno, mais forte do que a concorrência. Atrás dele vinha depois Paulo Leite e também João Marinho. Esta é a passagem aqui de João Vieira, a controlar bastante bem os pilotos da frente. E tínhamos aqui a passagem de Pedro Nuno, que procurava aqui em Portimão, depois de já ter 4 vitórias exatamente nas mesmas corridas, ou seja, em 4 corridas já realizadas neste Nacional de Velocidade. Tínhamos então Pedro Nuno com a sua RMU GP8 a procurar aqui mais uma vitória e, caso conseguisse, garantia já o cetro de campeão nacional nas 85 centímetros cúbicos. Aqui David Ferreira ia rodando no segundo lugar. Piloto com a Honda RS a procurar juntar-se ao piloto que ia lá mais à frente, era ele, João Vieira, que controlava a corrida. Tínhamos também outra 125 aqui presente, que era a de José Magalhães. E aqui era a passagem então de mais um piloto das 125, João Vieira, aqui praticamente solitário nesta corrida. Mais uma luta solitária era a de Pedro Nuno, fazer também uma excelente corrida aqui nas 85 centímetros cúbicos, de forma muito consistente. Pedro Nuno acabou por se sagrar campeão nacional neste circuito de Portimão, aqui no Algarve, num fim de semana cheio de sol. Este é Alex Costa em Minarelli, foi o terceiro classificado nesta corrida, e a desistência então de David Ferreira e José Magalhães nas 125 a permitir que João Vieira acabasse por vencer sozinho e ser o único no pódio das 125. Pedro Nuno a chegar em primeiro lugar nas 85 à bandeirada de xadrez. A corrida correu bem, desde que arranquei até à bandeira de xadrez, esteve sempre a gerir. Porque esta era a última corrida, se eu ganhasse essa ou ficasse em último, era campeão, e então andei sempre a gerir. Ficamos agora com as Superstock 600, 11 pilotos alinharam na grelha de partida aqui em Portimão. André Pires começou a liderar esta corrida. Os
Depois acabou por Hugo Martínez lhe passar para a frente, o piloto da Kawasaki ZX6 acabou por controlar a corrida a partir da segunda volta, trazendo atrás dele André Pires do time SBK Incortar, aos comandos do time Superbike Incortar, piloto com a sua Suzuki GSX R600, a procurar não perder a posição da frente, numa corrida onde o segundo lugar foi sendo também conquistado por Romeu Leitl, que procurava chegar lá à frente, rodava na terceira posição. Acabou por ser uma corrida bastante emotiva, com bastante ritmo. Hugo Martínez aqui em plano de destaque, procurar conquistar mais 25 pontos nesta prova. Ao longo destas voltas foi controlando, mas acabou depois por perder posição para André Pires. Problemas com o espanhol na caixa de velocidades, acabou por ter de moderar o ritmo, acabando por cair para o quarto posto. Assim, a primeira posição acabou por ser recuperada por André Pires, que passou a comandar e acabou por vencer numa luta direta com Romeu Leitl, que ficou na segunda posição, numa luta praticamente ao segundo. Ficaram separados por 3 segundos após a bandeirada de xadrez. Hélder Bessa completou o pódio, ficando no lugar mais baixo do mesmo. Eu gostei, foi uma corrida muito boa, consegui durante os treinos ir evoluindo, como é a primeira vez que estou a andar aqui numa 600, e consegui, cada sessão que fazia de treinos, baixava os tempos, fui evoluindo, afinando as suspensões. Foi uma corrida muito boa mesmo, consegui o primeiro lugar, estou super feliz. Arrancamos para a última corrida deste fim de semana desportivo aqui em Portimão. Quinta etapa do Campeonato Nacional de Velocidade para as Superbikes, elas que tiveram nesta corrida a concorrência de 6 pilotos do Campeonato Galego Extreme, mas Filipe Costa, o líder já habitual nesta temporada de velocidade nas Superbikes, a arrancar melhor, a passar para a frente e a não querer largar mais esta posição. Atrás dele vinha Nuno Farias, também a tentar aproximar-se do líder e à procura de conquistar aqui os pontos do segundo lugar, com Filipe Costa praticamente sozinho lá na frente, a não dar qualquer hipótese a quem vinha lá atrás. Uma corrida onde Ricardo Lopes ficou na terceira posição, que tentava ele aproximar-se do segundo lugar de Nuno Farias. A luta entre os dois foi bastante interessante de seguir. Afastado dessa luta estava Filipe Costa. Já na luta pela quarta posição tínhamos Mário Alves e Pedro Monteiro, com Mário Alves aos comandos da sua moto, a conseguir levar a melhor sobre o seu adversário, a BMW S1000 RR, a ficar então à porta do pódio nessa quarta posição. Filipe Costa, esse é que não queria ficar à porta de pódio nenhum, queria ficar mesmo na frente, no lugar mais alto, e por isso controlou esta corrida sem grandes percalços, com Nuno Farias em Kawasaki a tentar aproximar-se do líder, mas Filipe Costa a cada volta se afastava mais do segundo classificado, com a terceira posição aqui ainda a ser disputada com Ricardo Lopes e Nuno Farias. Ricardo Lopes em BMW S1000 RR a tentar fazer frente então a Kawasaki ZX1000 de Farias, mas acabou por ser este último a levar a melhor sobre os seus adversários. Mário Alves então ficou no quarto lugar, a defender-se bem dos ataques de Pedro Monteiro em Yamaha R1. Já na frente, Filipe Costa, incontestado vencedor desta prova aqui de Portimão, a amealhar mais 25 pontos para o campeonato. Foi um fim de semana muito duro. Foi a primeira vez que rodámos aqui com esta moto nova. Apesar de conseguirmos rodar já em 51, acho que com mais acerto e mais afinação, que está-nos a faltar, falta de tempo, conseguimos baixar o tempo. Agora vamos tentar
encontrar a boa afinação para tentar fazer aqui as corridas de Superbike para setembro e tentar rodar abaixo do que rodámos hoje aqui.